Olá, chegamos então ao capítulo 7 do Evangelho de João. E hoje nós vamos falar sobre as controvérsias do templo. Uma coisa que eu quero que você faça é ler o capítulo 7, e aí você vai entender então que muito do que Jesus fala nesse capítulo está ligado à festa dos tabernáculos, que era onde ele estava. Nos primeiros versículos, nós temos Jesus e seus irmãos debatendo e os irmãos dele meio que tirando sarro dele porque eles não acreditavam em Jesus. E aí Jesus dizendo que não ia para a festa e depois que eles saem, Jesus indo para a festa. Essa atitude dos irmãos corrobora muito o que nós lemos nos outros evangelhos, em Mateus 12, por exemplo, quando eles tentam parar Jesus. Então eu acho importante a gente se lembrar disso. E aí a gente vê que Jesus ele foi meio que na moita ali, escondidinho para a cidade, para Jerusalém. Mas então, na festa dos tabernáculos, Jesus ele faz algumas proclamações, ele fala algumas coisas que a gente vai ver que trazem resposta tanto dos judeus, aquele grupo que a gente tem falado, e também da multidão. As controvérsias elas são notáveis por acontecerem aqui no tabernáculo, porque, em primeiro lugar, como eu falei no começo desse vídeo, muito do que Jesus fala está baseado em imagens que estão ligadas à própria festa dos tabernáculos em si. E aí a gente tem uma distinção clara entre os opositores de Jesus e o restante da multidão. E as controvérsias, elas forçaram as pessoas que estavam ali participando da festa a tomarem, então, uma decisão. A primeira controvérsia começa com Jesus atacando os seus oponentes. Nos versículos de 1 a 18, Jesus se referindo então àquela cura que acontece no capítulo 5, nos versículos de 1 a 18, Jesus fala, vocês então estavam querendo me matar porque eu fiz um trabalho no sábado. Mas se vocês queriam fazer isso, vocês mesmos precisam ser exemplo de pessoas que cumprem à risca a lei. E aí, então, Jesus compara, então, o que eles fazem, que é a questão da circuncisão. Por exemplo, se o seu filho precisa ser circuncidado, vocês vão fazer isso no sábado. Da mesma forma, eu curei um homem no sábado porque era uma necessidade. E, então, nós vemos de novo que tem uma reação, tem reações, digamos assim. Muitas pessoas creem em Jesus, principalmente, provavelmente, porque ele foi abertamente contra os seus opositores, mas, por outro lado, os fariseus e os mestres da lei, eles respondem mandando homens para prender Jesus. Alguns dias depois, no último dia da festa, Jesus continua, então, a pregar publicamente. E aí, gente, eu quero ler esses versículos, que são os versículos de 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, por Jesus ainda não fora glorificado. É interessante a gente pensar que muito da imagem que Jesus usa, da metáfora que Jesus usa aqui, ele usou com a mulher samaritana no poço, em João 4, de 10 a 15. No entanto, o narrador do Evangelho de João interpreta isso como sendo um presente, né, do Espírito Santo que seria dado aos seguidores de Jesus, como a gente viu aqui, né? E a introdução desse ponto é interessante a gente entender a festa dos tabernáculos. Cada dia na festa dos tabernáculos, água era trazida do poço e jogada sobre o altar. Jesus, então, ele traz essa imagem que já estava ali na cabeça das pessoas para comparar esse presente que seria dado, que era o Espírito Santo de Deus, que não poderia ser trazido por ninguém, mas que seria derramado sobre as pessoas, que a gente viu aqui, ó, no versículo que fluiria, de dentro das pessoas. Não era algo que seria trazido e derramado, seria algo que iria fluir
de dentro das pessoas. E Jesus também estava trazendo à memória deles uma profecia que está lá em Zacarias 14:8, que fala a respeito da vinda do Messias, usando essa imagem de água viva fluindo do altar. Então, é bom a gente pensar que Jesus ensina algo que eles já estavam ali na festa, né, dos tabernáculos, pensando naquilo, e isso já estava ali trazendo para a memória deles e tal. E é interessante que quando Jesus fala a respeito da água viva, isso também traz resposta. Alguns daqueles que estavam ouvindo acreditam que Jesus era um profeta, enquanto outros pensavam que ele era o Cristo, e outros se recusaram a acreditar que havia alguma coisa nele, porque ele era da Galileia. Alguns queriam prendê-lo, esses que não creram, alguns dos que creram. Mas o resultado ainda não foi esse, que a gente sabe, né? Que Jesus deixa claro que ainda não era o tempo. E aí, então, a gente vê de novo a figura de Nicodemos, que era uma exceção no meio dessas pessoas. Então é interessante a gente observar isso, né? Jesus, ele ensina usando a imagem do momento. E ele mostra a respeito da água, que eles estavam ali todos os dias participando de uma festa em que a água era jogada sobre o altar. E tinha a questão de Zacarias, da água fluindo, né, do altar quando o Messias viesse. E aí eu fico me perguntando, qual seria a minha, sua reação a Jesus quando ele falasse a respeito disso? Acho que a gente precisa pensar sempre nessa pergunta quando a gente ouve os ensinamentos de Jesus. Tchau, tchau!